tímida na frente da câmera. Eu sou a Clau, Consciência Viva. Seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns hábitos que eu já pratico há algum tempo e que eu considero os principais que transformaram a minha vida. Todos hábitos bem simples de se praticar. Todo mundo poderia praticar se quiser. Primeiro hábito que começou uma transformação bem intensa da minha vida. Yoga, prática de yoga. Foi a partir da prática do yoga que eu fui me reconectando com a minha essência e fui entendendo melhor tudo que fazia mais sentido na minha vida. Fui entendendo melhor alguns princípios básicos, que são princípios éticos, inclusive do yoga, como por exemplo a ahimsa, que é a não violência. Eu fui me desintoxicando nos mais variados sentidos. Eu pratiquei alguns tipos de yoga antes de eu encontrar o Ashtanga, que é a yoga que eu mais me identifiquei. É uma prática que mora muito no meu coração, ela faz parte de mim e mesmo quando eu percebo que eu não tô tão conectada com ela, eu tô às vezes num momento não tão conectada com ela, tá aqui dentro e ela sempre volta de alguma forma, de uma forma mais leve, algumas vezes de uma forma super intensa, outras vezes em momentos com muita disciplina, em momentos um pouco mais relapsos, mas ela sempre está presente na minha vida. A partir dessa prática de yoga, que o yoga não é simplesmente uma prática física, como aqui no Ocidente muitas vezes é encarada, passei para um outro ponto que eu considero que são as duas bases principais de transformação da minha vida, que foi a alimentação. Eu sempre tive uma tendência a comer de forma mais saudável, mas eu comia de forma saudável de acordo com o que eu tinha de informação até o momento. Eu tive momentos de achar que eu estava arrasando comendo um pão integral de supermercado com queijo branco, peito de peru. Era isso que eu considerava, que eu achava que era saudável e eu não tinha feito ainda uma conexão mais intensa sobre a causa animal. Era simplesmente buscar uma forma de se alimentar mais leve, mais saudável, superficial. Mas com o tempo eu fui entendendo com mais profundidade sobre o impacto das coisas que eu escolho comer, que eu escolho colocar para dentro de mim. Eu considero a alimentação um ato muito sagrado, porque através dela você vai proporcionar o seu combustível, mas você vai também se construir. A gente não deveria jamais negligenciar essa prática que a gente faz todos os dias da nossa vida praticamente e olhar para ela entendendo mais profundamente todo o impacto desse principal consumo nosso, né? Porque a alimentação é o nosso principal consumo. Então a melhor política que a gente pode fazer no mundo começa através da alimentação. Mas além disso, eu fui entendendo melhor também sobre a vibração, sobre a energia que eu tô colocando para dentro de mim através do alimento. Então um alimento mais puro que a terra nos dá, mais solar, como as frutas, por exemplo, são alimentos mais ideais. Além de serem alimentos mais ideais pra gente, eles ainda estão transbordando vitalidade, transbordando energia, vibração de vida. Então eu realmente considero a alimentação o que há de mais transformador para o mundo e para nossa vida. Quanto mais eu fui tendo contato com o meu alimento, quanto mais eu fui entendendo melhor de onde ele veio e transmitindo a energia das minhas mãos para esse alimento, a energia do prazer de ter essa oportunidade de transformar um alimento natural em comida gostosa, mais a minha vida foi sendo transformada e também é uma super poderosa ferramenta de meditação ativa. Dentro da alimentação, conforme eu fui buscando mais vitalidade, fui entendendo mais sobre a alimentação mais viva, rica em enzimas, menos processada, entraram os sucos verdes. Principalmente os sucos verdes, mas os sucos desintoxicantes no geral. Os sucos eu considero a principal porta de entrada para uma vida mais desintoxicante, mais vitalizante, mais alcalinizante, mais saudável, consequentemente. Não tem nada mais prático para você introduzir alimentos crus, cheios de vitalidade, cheios de micronutrientes que vão fazer o seu corpo funcionar da melhor forma possível, no seu maior potencial. Eu realmente acredito muito no poder dos sucos. Então o suco verde para mim é
um grande agente de transformação de vida, principalmente esses sucos que vão frutas e vegetais. Então, se você ainda não introduziu na sua manhã, no seu de jejum principalmente, recomendo muito você introduzir e sentir todos os benefícios. Quanto mais o nosso corpo está desintoxicado, mais aptos nós estamos de fazer melhores escolhas. Silêncio, meditação. Quando eu falo em meditação, eu não tô querendo dizer só aquela coisa de sentar e ficar de olho fechado meditando. Eu tô falando sobre meditar sobre assuntos, sobre a vida. Pensar a respeito, refletir sobre os nossos impactos. O silêncio e a meditação, nesse sentido de interiorizar e de entender melhor a significância da nossa vida, desse entendimento sobre o que faz sentido realmente pra gente, estar presente, fazer as coisas, de você estar com pessoas em presença, sem estar cheio de distrações, mexendo no celular, esse sentido que eu tô querendo dizer. Dentro dessas reflexões eu comecei a ser mais consciente sobre as coisas que eu estava fazendo no mundo. Eu saí um pouco do automático e passei a refletir sobre os meus condicionamentos. A gente, desde que nasce, a gente vai sendo condicionado em vários sentidos da nossa vida, de acordo com o meio que a gente vive, com os pais que nós temos, com a família que nós temos ao redor, na bolha em que nós vivemos durante a maior parte da nossa vida. Mas quando eu parei para entender que existe muita vida diferente da minha, quando eu comecei a ter essa empatia de entender um pouco mais, sem julgamentos, mas entender um pouco mais, ouvir um pouco mais o diferente do que eu estava condicionado a achar como normal, isso se estende em todos os sentidos, desde alimentação, desde sociedade em si, desde política, desde os meus consumos gerais, hábitos no sentido de obrigatoriedades que a gente vive, eu passei a entender melhor o que realmente fazia sentido para a minha vida, para onde eu vivo, para as coisas que eu busco, e aí eu fui me sentindo muito mais conectada comigo mesma. E a gente justifica muitas atitudes que a gente tem, continua fazendo, porque todo mundo faz, porque todo mundo sempre fez. Eu falo que o veganismo trouxe essa grande lição de desapego na minha vida e passei a entender melhor o que realmente fazia sentido para mim. Outro hábito muito importante, muito simples e que todo mundo já sabe, mas que eu vejo que muita gente não pratica com regularidade, é se hidratar muito bem. Os sucos já são ricos em água estruturada, então se você já come muitas frutas e toma sucos desintoxicantes bem puros mesmo, eles já estão ricos na melhor água que existe, que é a água estruturada presente dentro do alimento, que é a água mais parecida com a água de dentro das nossas células. Mas você ter sempre uma garrafinha de água no carro, na bolsa, para onde você for levar uma garrafinha de água, também é incrível, limpa nosso corpo, literalmente lava o nosso corpo. E se você pudesse solarizar, que é simplesmente colocar essa água tomando um sol numa garrafa, pode ser transparente ou pode ser essas transparentes com cor, pode deixar ela no sol por mais ou menos um dia, com bastante incidência da luz solar, ela vai se tornar muito melhor para o nosso corpo, cheia de prana, então ela vai nutrir de uma forma mais profunda. Evitar notícias ruins. Você está tendo um dia maravilhoso e daí você vê uma notícia muito ruim. Sei lá, que um avião caiu lá do outro lado do mundo e que 200 pessoas estão desaparecidas. Presta atenção quando acontecer isso, quanto a sua energia vai ser influenciada por essa notícia. Porque nós somos seres empáticos, mas a gente tem que reservar essa energia pra gente se colocar no lugar em coisas que a gente realmente pode fazer a diferença. E esse lance de se preservar um pouco sobre as notícias, ainda mais hoje em dia que a gente vive numa era de informação e o que dá ibope são notícias negativas, são coisas ruins, são tragédias. Assiste menos televisão, nunca assista noticiário num horário de se alimentar, por exemplo, porque isso vai interferir diretamente na sua forma de digerir o seu alimento. Outra coisa que eu acho assim que transforma muito a vida e as pessoas às vezes torcem o nariz porque, para quem
tem muitos horários e daí não enxerga a beleza que existe dentro disso, é o hábito de acordar bem cedo e ter um ritual matinal, umas práticas matinais de autocuidado. Quanto menos eu fui precisando acordar cedo, mais cedo eu fui querendo acordar. E é uma das coisas mais transformadoras que pode existir na sua vida, acordar mais cedo do que você acordaria para já sair correndo fazer o que você tem que fazer, acordar com calma e ter algum tempinho, que seja horas ou minutos, que você pode dedicar a você mesmo. Esse padrão, precisa dormir 8 horas por dia, cada um tem uma necessidade, cada sono tem uma qualidade. Então, um dia que eu durmo com o meu estômago mais leve, por exemplo, que eu não comi muito à noite, se eu não bebi nada alcoólico, hoje em dia é muito raro eu beber, mas se eu tomo um pouco de vinho à noite, eu vejo muita diferença na qualidade do meu sono. É muito mais importante a qualidade do que a quantidade de horas que você vai dormir. Quando você cristaliza esse pensamento, tô indo dormir tarde, amanhã eu tenho que acordar muito cedo, vou acordar acabada, você realmente vai acordar acabada. E a última coisa que você pensa nesse dia, geralmente é a primeira coisa que você pensa no outro. Então, se você vibrou dessa forma, você vai realmente construir isso que você vibrou. Acordar com calma, ler um pouquinho, meditar, algum contato com a natureza, se for possível para você nesse primeiro momento do dia, praticar alguma atividade física, nem que seja por poucos minutos, mesmo que você já pratique no decorrer do dia, em outros horários, alguma atividade física, mas praticar alguma coisa que movimente seu corpo e que avise ele desse despertar. Não sei se ficou claro. Não fique preso aos horários, achando que você vai ter um dia super cansativo só porque você vai dormir um pouco menos. Foca na qualidade do seu sono e acorde com muita alegria por estar tendo essa oportunidade de construir um novo dia. Esses primeiros minutos que a gente tem durante a manhã são capazes de transformar, construir a energia que a gente vai levar para o resto do nosso dia. A última coisa, e que é uma das coisas que eu demorei para entender o potencial dela, e que realmente, se você quiser começar por ela, você vai ver que você vai transformar toda a sua vida através dela, é agradecer. O poder da gratidão. Hoje em dia se fala muito de gratidão e ficou até meio banalizado, porque as pessoas não entenderam profundamente sobre esse poder. A gente precisa agradecer esse poder da gratidão, de você entender todas as bênçãos que são proporcionadas na sua vida, e mesmo quando não parece bênção, ter essa entrega, essa confiança sobre tudo que está acontecendo é realmente surreal, transforma a sua vida. Então, assim, tá lavando louça? Agradece. Se você tá lavando louça é porque você teve o que comer, tendo que andar até o seu trabalho e você tá cansado, agradece a caminhada, agradece essa oportunidade de poder se movimentar e fazer toda a energia se movimentar junto e ver a cidade de outros ângulos e conhecer pessoas e poder sorrir para a pessoa e transformar às vezes a vida de uma pessoa, falar um bom dia e transformar a vida de alguém. Então comenta aqui embaixo quais hábitos que você pratica, quais os hábitos que você considera que mais transformaram a sua vida. Se você já pratica esses hábitos que eu passei aqui, uma corrente do bem aí de hábitos positivos e transformadores de vida das pessoas. Assim o mundo vai ficar muito melhor. Curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando tiver os vídeos novos. Um beijo e até o próximo vídeo.